Transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um evento da Consultoria de Segmentos. Dentro de instantes, nós iniciaremos nossa apresentação sobre o documento de transporte eletrônico. Vamos só aguardar uns minutinhos para que todos consigam entrar tranquilamente e já daremos início. Enquanto isso, vocês me ouvem bem? Conseguem visualizar a minha tela? Ótimo, excelente. Vou passar então alguns recadinhos antes de darmos o início. Essa apresentação está sendo gravada, tá? Então em breve, logo quando a gente terminar o evento, subiremos essa apresentação na nossa biblioteca do Espaço Legislação, e aí eu vou mostrar para vocês durante a apresentação como é que faz esse acesso, como é que vocês têm acesso a essa gravação. Não teremos hoje as linhas de produto como a gente costuma fazer no TOTUS Responde, e aí durante o evento eu explico o porquê. Nós tivemos algumas mudanças no projeto, e essas mudanças foram feitas por parte do governo, então eu vou explicar direitinho em que pé que está o projeto do documento de transporte eletrônico. Quaisquer dúvidas que vocês relação ao conceito, com relação à legislação, fiquem à vontade para tirar aqui no chat, ele está aberto, então no final da apresentação eu respondo todas as questões, o que não der para a gente responder, eu deixo disponível também no Espaço Legislação, tá? Eu acho que a princípio é isso, e em mais um minutinho a gente já inicia. Bom, vamos lá? O nosso objetivo hoje é falar sobre o documento de transporte eletrônico. Esse documento é uma nova obrigação acessória voltada para os transportes rodoviários nacionais. A gente vai explanar um pouco sobre o que é essa obrigação, de onde ela vem, qual é o objetivo, o principal objetivo dessa obrigação e mais ou menos como ela está sendo desenhada pelo governo federal. Tá? Nós não vamos apresentar um PPT, mas temos aqui uma página onde informamos todas as principais características do documento de transporte eletrônico. Então, dentro do Espaço Legislação, vocês têm aqui o link, né, do Espaço Legislação. Se vocês não souberem como entrar, eu vou mostrar aqui a partir do totus.com e fica bem fácil de todo mundo lembrar. Então, basta digitar totus.com, entra no site principal da TOTUS, né? A partir do totus.com, basta vir aqui em Sou Cliente
espaço legislação. O espaço legislação, você tem aqui um pop-up de início, que é para que vocês consigam receber todas as principais notícias que são publicadas aí diariamente do nosso mundo legislativo, né? Seja ele tributário, contábil, previdenciário ou trabalhista. Você coloca aqui o seu nome e e-mail, coloca para receber conteúdo. Semanalmente a gente manda as principais notícias publicadas, né? As que mais impactam aí o dia a dia de vocês. E uma vez no mês, vocês vão receber ali as principais notícias publicadas no mês pelo fisco, né? Tudo que envolve alteração normativa, alteração de tributos ou da área trabalhista, previdenciária, vocês vão receber através da informação do nosso RSS ou da nossa news. Uma vez confirmado, vocês têm aqui a página do Espaço Legislação. Ela traz várias informações importantes com relação a esse nosso universo, mas ela também tem alguns facilitadores. Então, temos aqui um calendário, onde você tem as principais datas de vencimentos de todas as obrigações acessórias, sejam elas de competência estadual, federal, municipal. Você consegue fazer o filtro aqui e ter acesso às datas de vencimentos. Então, clicando na obrigação, tem aqui o nome, a data dela, né, a data de vencimento dela, um breve histórico do que é aquela obrigação, fundamento legal, onde é que ela foi instituída, e a esfera e o estado. Quando for estadual, quando for municipal, vai aparecer o município de competência, e quando for só federal, vai aparecer aqui a esfera federal. Depois do calendário, se vocês tiverem dúvidas de alguma obrigação que seja atendida pela sua linha de produto, tem aqui o nosso portfólio. No portfólio nós temos todas essas linhas de produto, na qual vocês têm acesso a qual obrigação acessória aquela determinada linha de produto atende. Então, quer saber se essa linha de produto, se a sua linha de produto atende a alguma obrigação, basta vir aqui no portfólio e buscar qual é a obrigação e a linha de produto vai estar discriminada aqui. Vocês têm acesso também às atualizações legais, então essa informação é uma parceria da TOTUS com a IOB, e nesta atualizações legais, nesse arquivo de atualizações legais, diariamente, nós temos aqui tudo que foi alterado na legislação, seja ela do tributário, do mundo fiscal, do mundo trabalhista, previdenciário, de todas as 3 competências. Então, vai aparecer aqui nesse arquivo o que foi alterado naquela data, de acordo com o que está publicado nos diários da União, dos estados e dos municípios. É bacana isso, porque vocês conseguem aqui visualizar diariamente se no seu estado ou no seu município, de acordo com a sua regra de negócio, você teve aqui alguma atualização legal sem ter aquele trabalho de ficar olhando lá no diário oficial. Também dá para filtrar e fazer a busca por título ou por data, né, de acordo com aquilo que vocês sabem que pode ser que tenha sido alterado ontem, ou na semana passada, ou no mês passado. Se quiser filtrar, dá para fazer por aqui. E a nossa biblioteca, que além de ter todos os vídeos dos eventos Respondes que nós produzimos aqui internamente, que é aquele evento que tanto a parte conceitual quanto a parte de produto é demonstrada e fica gravado aqui, vocês têm acesso a todos os vídeos. Então, eu tenho atualizações, por exemplo, do E-Social, da FDRINF, de alguma nota fiscal eletrônica que seja necessário produzir um evento para avisar os nossos clientes. Esses vídeos ficam disponibilizados aqui, de acordo com a sua data de gravação. Então, é possível que, se alguém que deveria ter assistido na sua empresa não assistiu, possa vir aqui e acessar o vídeo e assistir e ter aí informações tanto da área conceitual, da parte conceitual, quanto da parte técnica voltada para a sua linha de produto. Além disso,
vocês vão ter acesso aqui a uma página de conteúdos, né? Então, também na biblioteca, acessando conteúdos, vocês têm aqui diversas informações sobre várias obrigações acessórias. Então, conceitos importantes, conceito de exportação, obrigações que estão ali pegando no momento, como a REINF, a ECD. Então, tudo que for relacionado àquela obrigação, a gente monta uma estrutura de página e traz aqui para que vocês tenham acesso a todas as informações relacionadas àquela obrigação. E foi isso que nós fizemos com o DTE, o Documento de Transporte Eletrônico. Então, se você digitar aqui na busca DTE, ele vai trazer para você uma página com o conteúdo desta obrigação. Qual que é a ideia? É mostrar para vocês hoje os principais conceitos e as principais características dessa obrigação, né? E também mostrar que vocês têm acesso a todas essas informações através de um único local, que é o Espaço Legislação. Então, vamos começar falando sobre o que é o DTE. O Documento de Transporte Eletrônico, ele é uma obrigação acessória, né? Um documento fiscal que é ministrado, que está sendo desenvolvido pelo Ministério da Infraestrutura. A ideia é que este documento seja também no mesmo formato dos outros documentos eletrônicos que nós já temos, como a nota fiscal eletrônica, a nota fiscal de consumidor eletrônica, o MDF-e. Então, partiu-se do mesmo princípio. Mas vai ter o mesmo conteúdo? Não. Ele é um pouquinho diferente. Enquanto todos os outros documentos eletrônicos foram desenvolvidos pela Receita Federal em conjunto com os administradores das secretarias fazendárias dos estados, o DTE está sendo desenvolvido pelo Ministério da Infraestrutura. Por quê? Porque nós temos um projeto dentro do Ministério da Infraestrutura que chama Gigantes do Asfalto. A ideia desse projeto é simplificar e deixar esse processo dos transportes rodoviários muito mais prático e muito mais fácil para esse segmento, né? Hoje a gente sabe que quem faz transporte rodoviário, existe uma gama de documentos e formas de pagamento e obrigações que devem ser preenchidas, cada pedacinho em um local diferente. A ideia do Ministério da Infraestrutura é implementar esse documento de transporte para todos os segmentos de transporte rodoviário, né, para todos os tipos de transporte rodoviário, e no futuro substituir tudo que já existe com relação a esse segmento, com relação às obrigações deste segmento. Então, inicialmente, ele será transmitido por empresas prestadoras de serviço de transporte, embarcadoras ou demais empresas que participem dessas operações, né? Cujo transporte seja contratado para ser feito em veículos próprios, em veículos arrendados, em veículos mediante subcontratação, em veículos que fazem redespacho. Então, todos os tipos de transportes concentrados em um único documento. Além dos tipos de transporte, todos os tipos de pagamento também ficariam facilitados. O pagamento do frete, o pagamento do prestador, o pagamento do autônomo, tudo isso seria feito através de um único local. A principal finalidade é a agilidade, né? A agilidade e também a fiscalização do transporte rodoviário. A gente sabe que existe um grande problema com relação a roubo, a sonegação, a roubo de carga, essas coisas, esses detalhes que trazem muita preocupação para o governo e que hoje é difícil de fiscalizar. A ideia do documento de transporte eletrônico
é facilitar. Por que facilitar essa fiscalização? Como é que o governo pretende fazer isso, né? Existem vários projetos com relação à implantação de uma plataforma digital, né? Uma plataforma tecnológica digital que pretende, dos pontos de fiscalização que já existem hoje, realizarem essa fiscalização. Então, quando você passa ali num posto fiscal, essa plataforma digital vai ser capaz de identificar durante o trajeto do transporte o que tem naquele transporte, quais são os documentos que estão naquele transporte, as suas quantidades, o tipo de mercadoria e qual é a rota daquele transporte. Uma vez que ele identifique a rota, ele vai saber se houve desvio, se aquele material, aquelas mercadorias que estão dentro do caminhão realmente são as mesmas que estão no documento fiscal, que foram apontadas como desde a coleta até a sua entrega, enfim. A ideia é monitorar todo o trajeto através dessa plataforma. É isso que estabelece os manuais técnicos desse documento fiscal, né? Só que tudo aqui está sob a competência do Ministério da Infraestrutura, que em conjunto com a Secretaria do Governo Digital, que é a SGD, e o Ministério da Economia, estão desenhando todo esse projeto. A gente sabe que se ouve falar de DTE, né, de Documento de Transporte Eletrônico, desde de 2019. Existe uma norma instituidora, né? Essa norma também está aqui no nosso documento. Tem aqui junto com as fases de implantação, tudo tem a norma instituidora dele, que é a Lei 14.206, foi publicada em 2021. Existe também essa medida provisória, né, que acabou se transformando nessa norma. Ela não chegou a ser votada, mas foi publicada essa norma antes mesmo da votação da medida provisória. E temos aqui a portaria que institui um grupo de trabalho, que é o grupo que coordena o projeto do documento fiscal eletrônico, né, do documento de transporte eletrônico. Então, como eu estava falando, todas as normas estão sendo publicadas, ainda não temos, por exemplo, um cronograma para dizer para vocês, olha, teremos a implantação em homologação ou em produção a partir de tal data e vamos começar pelo tipo de transporte XPTO. Ainda não temos a publicação desse cronograma, mas sabemos que a ideia do MINFRA é começar pelo transporte de granel sólido, né? Então seria granel sólido, depois granel líquido. Não dá para fazer todos os tipos de transporte rodoviário de uma vez, então isso vai ser faseado. E esse faseamento ainda não tem datas estabelecidas. A ideia do MINFRA também é fazer uma governança tripartite. Como seria isso, né? Teríamos representantes do setor de transportes, do próprio governo e os usuários do sistema validando todo esse processo antes que ele entre em produção e depois durante a utilização das ferramentas disponibilizadas pelo governo federal. Essa plataforma, ela estava desenhada apenas pelo MINFRA, né? Então já havia aí um projeto em homologação, mas o projeto não atendia às expectativas do governo, tanto da plataforma quanto do que já estava sendo homologado, inclusive sendo desenvolvido pelas empresas desenvolvedoras de sistemas. E aí houveram algumas mudanças durante esse ano de 2022 no projeto. Uma das principais mudanças foi a adequação dessa plataforma e a vinda da Serpro como uma empresa que vai fazer as manutenções e que vai administrar
como ela já faz com outros documentos eletrônicos, as regras da plataforma tecnológica digital. Então, a Serpro acabou vindo para esse sistema e hoje está homologando essa plataforma. Ela ainda não está no ar, ela está apenas sendo redesenhada. Então, hoje a gente já sabe que será utilizado um certificado digital, e esse do mesmo modelo da NFE e da NFCE, né, o A1 ou o A3. E esse certificado digital servirá para que as empresas tenham acesso a essa plataforma digital. Outras informações importantes com relação agora ao fluxo operacional do DTE. Então, o documento de transporte eletrônico, ele traz 3 vertentes. Ele traz o controle do financeiro. Então, aqui nós teremos todas as opções de pagamento, de recebimento, o pagamento instantâneo do frete via Pix, a tarifa do DTE, porque o DTE será tarifado, né? Não se sabe o valor exato, mas é coisa de centavos, e ele será tarifado por quem fizer a transmissão do documento. Todos os comprovantes também serão inseridos no DTE, então teremos ali eventos com comprovantes de pagamento e integração com outros serviços de instituições financeiras para que o usuário tenha ali no mesmo documento todas essas informações. Uma outra vertente do DTE é o informacional, então a geração, a emissão, a validação e a tarifação do DTE também estarão presentes, serão modulados por eventos dentro desse documento. Então, qualquer um que tenha acesso ao XML do documento terá acesso a essas informações. E o documento físico, né? Ele passa a ter ali uma fiscalização mais inteligente, mais efetiva, com menos utilização de documentos físicos. Então, será necessário ali apenas um único documento, como hoje temos o DANF, o DAN-NFCE, para que seja comprovado que aquele documento foi emitido e que existe um XML por trás dele, e ele estará vinculado à captura de dados quando houver a passagem do transporte por algum posto fiscal ou por algum ponto de fiscalização, que é aquilo que eu mencionei, né? Que é a capacidade de ser fiscalizada durante toda a trajetória do caminhão ou do veículo que está transportando aquela mercadoria. Além da nota fiscal eletrônica, né, além do documento de transporte eletrônico, também será disponibilizado um app para que o transportador tenha acesso a todas as informações do XML, né, e a tudo que for que estiver ali de eventos dentro desse documento. Então, tem ali o pagamento, os impostos, as condições do trajeto. Então, o motorista vai poder visualizar como é que está o trajeto onde ele anda, né? Se tem buraco na pista, se tem acidente rodoviário, se ele tem que fazer algum desvio. Isso tudo será possível visualizar dentro do app. Esse app também teve uma parte homologada, mas ele ainda está sendo testado, por isso não está disponível nesse momento. E a cada vez mais eles vão aprimorando essa ferramenta. A ideia desse app, na questão do trajeto, é ele funcionar como hoje funcionam outros aplicativos, né? O Waze, o Google Maps, que você consegue tanto informar um acidente de trânsito com um buraco na estrada, na via, quanto receber essas informações. E ter acesso também às outras informações dos pagamentos, dos tributos que incidiram nessa operação, coisas do tipo. Isso para ficar mais na mão do motorista. Outras informações. As fases de implantação do DTE. Então, ela foi esquematizada em ondas. A ideia é que em 2021 e 2022 houvesse já pelo menos um início de homologação. Mas como tivemos essa mudança no projeto, mudança inclusive
da forma de programação do documento de transporte eletrônico, esta homologação foi suspensa, foi interrompida, até que as empresas que participam do projeto, em parceria com o governo, consigam introduzir essa nova sistemática do DTE em seus sistemas e consigam homologar junto com o governo. Então, essa primeira onda foi adiada, provavelmente comece no próximo ano, e ela traria o quê? O documento em si, né, já vinculado ao CIOT, já vinculado ao RNTRC e também algumas outras informações, né? Então, aqui o transporte a granel, eles vão começar pelo transporte a granel de sólidos e, na sequência, transporte a granel de líquidos. Os pagamentos via Pix também serão disponibilizados nessa primeira onda. A rede de Canal Verde Brasil também ficará disponível nesta primeira onda. Só não tem ainda o cronograma publicado, mas primeiro entra aqui o a granel e, na sequência, essa rede de Canal Verde Brasil. E operações da Infra SA e de leilões de concessão também estariam disponíveis aqui nessa primeira onda. Nessa primeira onda, não teremos nenhuma substituição de nenhuma outra obrigação acessória. O documento de transporte eletrônico será uma nova opção, um novo documento, né? E não uma substituição dos documentos antecessores. Então, nesta primeira onda, não serão substituídos o CTE, o MDFE e nenhuma das outras obrigações acessórias dos transportadores. Também não serão inseridas informações do DTE nas obrigações já existentes dos SPEDs. Então, nem no contribuições, nem no SPED fiscal e qualquer outra obrigação onde eu tenho informação de transporte eletrônico, não teríamos informações sobre o DTE, porque ele não tem nenhum vínculo com a Receita Federal nesse momento. Na segunda onda, que também deve ser adiada e deve ficar aí entre 2024 e 2025, teríamos aqui documentos de outros órgãos federais, né? Então, introduzidos aqui o mapa, os documentos da Anvisa e outros que envolvem algumas autarquias que ainda não são da Receita Federal. Teríamos um transporte de carga geral, então aqui sim seriam introduzidos todos os outros transportes rodoviários, né? Nesse segundo momento, nessa segunda onda, e outras operações seriam complementadas aqui. Na terceira onda, que agora deve ser adiada por mais um ano, então deve ser a partir de 2025, aqui sim, teríamos um único documento, né? E seriam ofertados tanto as competências dos estados e das prefeituras a substituição de outros documentos. E por que ofertados? Porque a União não pode obrigar que estas outras competências façam a adesão a esse projeto, né? Então, tanto estados quanto municípios teriam que aderir voluntariamente a esse projeto, mas a União pretende que isso aconteça e que essas negociações de adesão aconteçam a partir dessa terceira onda. Então, primeiro implementa-se e se coloca aí um grupo de transportadores em produção, né? E durante essa fase de produção, vai se avaliar o projeto, vai se dar um tempo para que esse produto seja estabelecido como uma obrigação acessória. Numa segunda onda, incorporam-se outras operações de transporte, e aí sim, já com um produto estabelecido e estável no mercado. E na terceira onda, sim, as negociações para a substituição de todas as outras obrigações acessórias existentes para estas operações e para estes segmentos.
Não existe ainda um cronograma, que foi aquilo que eu falei, então não há um prazo de obrigatoriedade, e com algumas alterações no projeto, provavelmente todas essas fases, todas essas ondas ficam para posteriori, né? Então serão adiadas, serão prorrogadas por pelo menos mais um ano. As principais características deste documento nesta primeira fase é ter de envio, um evento de qualificação para verificar se aquelas informações têm qualidade, são verídicas, um evento operacional e um evento de arquivamento, né? Então, tudo aquilo que vai ter neste documento vai ficar dividido entre o envio, a qualificação, o operacional e o arquivamento dessas informações em um XML. Esse novo documento vai se aplicar a todos os modais, num futuro ainda médio, né? Num futuro um pouco mais distante. Mas neste primeiro momento, estas 3 fases, essas 3 ondas que eles chamam, será apenas para o modal rodoviário. A gente tem a expectativa da publicação do cronograma do DTE até o final desse ano, né? Existem já algumas homologações sendo realizadas desde o mês de setembro, mais ou menos, e a expectativa de valor, como eu disse para vocês, é centavos, então o governo está estudando aqui de 20 a 50 centavos, é mais ou menos isso, e isso vai ser pago por emissão de DTE. Então, a cada DTE emitido, devemos ter aí uma cobrança de 0,50 centavos no máximo. Não temos ainda o valor certo e estipulado. As principais vantagens é a redução de gastos, a redução de paradas em pontos fiscais, já que, como eu tenho a fiscalização da coleta da mercadoria até o destinatário, ainda que aquele transporte seja realizado de forma irregular, não há mais necessidade de eu parar esse caminhão em cada ponto de parada. Ele pode até chegar ao seu destino, mas ele já vai chegar ali com a fiscalização, juntamente com a fiscalização, né? Será possível realizar essa fiscalização independentemente de ter que parar o caminhão em algum posto fiscal. A ideia também é eliminar o custo com o CIOSH, né? Implementando o CIOSH para todos dentro do próprio DTE, assim todo mundo tem acesso a todas as informações. Será possível um melhor planejamento das cargas e do transporte de cargas, assim como também será possível o monitoramento desse transporte ao longo do trajeto, trazendo muito mais segurança para as empresas que trabalham nesse segmento. Teremos aí uma maior oferta de serviços digitais, né, já que temos um app que as empresas poderão não só desenvolver outras opções de tecnologia dentro desse app, como também trazer para dentro desse app informações que sejam relevantes ali para o dia a dia do motorista ou para o dia a dia das empresas que trabalham no segmento de transportes ou com o segmento de transportes. Então, a possibilidade de ofertar serviços digitais através dessa ferramenta será muito mais ampla e muito mais facilitada. Os embarcadores também vão poder ser geradores de documento de transporte eletrônico, então fica aberta a essas empresas a possibilidade de desenvolvimento e de geração de documento de transporte eletrônico e outras vantagens e outras formas de prover informação para todo o segmento ficarão aqui muito mais simplificadas e muito mais automatizadas. Aqui estão também as arquiteturas de comunicação, então isso permanece. Vocês têm aqui um desenho dessa arquitetura, né?
Quem quiser saber mais informações sobre essa arquitetura e quais são as linguagens utilizadas para o desenvolvimento dessas aplicações, basta entrar aqui no link do próprio Minfra, é uma página exclusiva para o DTE, que traz ali todas as informações com relação às formas de desenvolvimento e aos próximos passos do DTE. Aqui, como eu mostrei, as normas que hoje estão publicadas, né, o nosso cronograma com relação ao documento de transporte eletrônico. E acho que é isso, né? Hoje a gente não tem ainda informações das linhas de produto da TOTUS com relação a esse desenvolvimento, mas estamos estudando todas as formas de. Então, a gente já tem acesso a toda essa documentação, a todas as linguagens de programação que devem ser utilizadas para o desenvolvimento de transporte eletrônico e somos parte das empresas piloto que estão trabalhando em conjunto com o Ministério da Infraestrutura para o desenvolvimento dessa obrigação. E aí, respeitando todas as fases, assim que tivermos um desenvolvimento que possa ser homologado tanto por nós, primeiramente por nós, né, e depois por nossos clientes, ficarão disponíveis também nessa página os acessos e a forma que vocês precisarão para fazer a homologação desse projeto. Todas as informações que vocês necessitam estão aqui mencionadas e vamos ver se vocês têm dúvidas sobre isso. Fiquem à vontade para colocar no chat e eu vou respondendo aqui. Bom, a primeira pergunta que temos aqui existe um prazo para que o DTE entre oficialmente em vigor? Não, ainda não existe um prazo para que o DTE entre em vigor. A expectativa é que isso aconteça em meados de 2023. Então, as empresas que são parceiras do governo vão trabalhar no desenvolvimento dessa ferramenta e vão homologar para poder terminar aqui o desenho desse projeto. Assim que isso for concluído, essas informações devem entrar para a homologação do público em geral e posteriormente em produção. Então, a previsão, assim, é realmente final do próximo ano. Nossa próxima pergunta é: esse documento substituirá o MDFE? A ideia é que sim, que ele substitua não só o MDFE, mas todos os outros documentos de transporte eletrônico, incluindo o conhecimento de transporte. Então, o próprio conhecimento de transporte seria substituído pelo documento de transporte eletrônico. Mas não existe um prazo para que isso aconteça, porque a ideia do Ministério da Infraestrutura é fazer isso apenas na terceira onda. E por que na terceira onda? Porque para que ele possa substituir outros documentos fiscais eletrônicos, é necessário que exista uma negociação com a Receita Federal e com a administração das secretarias estaduais, que são responsáveis pelos documentos fiscais eletrônicos que nós temos hoje. Então, elas são responsáveis tanto pelo MDFE quanto pelo CTE. Para que o governo federal consiga essa substituição, vai precisar negociar com os entes públicos para que consiga implementar um único documento e que todas essas operações sejam mapeadas ali pelo DTE. Então, isso deve acontecer na terceira onda, creio, a partir de 2025 agora.
Nossa próxima pergunta. As empresas que transportam mercadoria em veículos próprios, vendas, também deverá emitir o DTE? E no caso de contratar transportadores autônomos, quem deverá emitir o DTE? O contratante ou o autônomo? Para a primeira pergunta, sim. As empresas que possuem veículos próprios, que fazem o transporte de mercadorias por veículos próprios, também serão emissoras do DTE. Então, também ficarão obrigadas a esse documento. E no caso de transportador autônomo, é o próprio contratante que vai fazer a emissão desse documento. Por quê? Porque o autônomo, ele não tem obrigação de ter um CNPJ, né? Ele vai ter um CPF. Como ele é considerado pessoa física, ele não seria responsável pela obrigação da emissão desse documento. Então, a obrigatoriedade recairia sobre o contratante. É isso que já acontece nos outros documentos, né? Então, a priori, o próprio contratante é quem vai emitir o DTE no caso de transportador autônomo. E aí, seja esse contratante um transportador ou o remetente da mercadoria, tá? Então, a responsabilidade cairia sempre o contratante, independente do segmento que ele atue. Bom, enquanto vocês perguntam, eu vou aproveitar o momento também para mostrar uma outra ferramenta que nós temos, que é o classificador fiscal. Eu não sei se vocês já conhecem, mas o classificador fiscal é uma ferramenta que possibilita a classificação de todas as operações comerciais da sua empresa. Então, antes da emissão do documento fiscal, o contribuinte ele pode classificar essa mercadoria, inclusive nas operações de transporte, né? Então, você consegue aqui classificar essa mercadoria indicando qual é o nome dela. Eu vou mostrar aqui uma consulta já realizada. Então, indicando o nome, o NCM ou o código de barras dessa mercadoria, e você consegue montar aqui um cenário para informar qual é o tipo de lucro da empresa, qual é o tipo de empresa remetente, qual é o tipo de empresa destinatário, e obter aqui todas as informações relacionadas ao seu a tributação incidente naquela mercadoria. É importante que vocês conheçam e ela também está disponível no espaço legislação. Deixa eu responder a próxima pergunta. O DTE seria emitido para todas as NFEs emitidas pela empresa com transporte próprio ou apenas para operações que gerarem financeiro? O DTE seria emitida pela empresa de transporte próprio, então pelo remetente da mercadoria, não apenas para a geração do financeiro dela, não. A ideia é substituir todos os outros documentos eletrônicos envolvidos. O único documento que ele não vai substituir e sim trabalhar ali em parceria seria a NFE, porque a NFE vai documentar a operação comercial em si daquela mercadoria e o DTE vai documentar a operação de transporte. Então, a NFE estaria vinculada naquele DTE no futuro. O que ela vai substituir? Desde o CTE até os outros documentos eletrônicos ou obrigações acessórias que envolvem a operação de transporte. Não sei se ficou claro, Kátia. Bom, acho que a princípio é isso. Se vocês tiverem outras dúvidas, podem nos encaminhar, acessem essa página. Aqui vocês vão ter todas as atualizações referentes ao DTE,
tudo que for acontecer daqui para frente sobre o DTE, disponibilizaremos aqui, inclusive as informações das linhas de produto, assim que elas estiverem disponíveis. Então, acompanhem, mandem seus questionamentos, ainda que seja pelo suporte, não tem problema, e eles vão chegar até aqui para que a gente inclua essas informações no produto. Esse vídeo vai ficar disponível para vocês e assim que ele estiver disponível, ele vai estar também, vocês vão conseguir acessá-lo aqui pelo Espaço Legislação e dentro da biblioteca no espaço de vídeos. Tá? Então, fiquem à vontade para assistir esse e outros eventos, né? Está acontecendo agora a Semana Proteus, para quem é da linha de produtos Proteus, participe. É importante que vocês tenham acesso às novidades desse sistema, as novidades do Proteus nesse próximo release. Então, façam parte disso, participem, assistam e acompanhem a evolução desse produto também. Teremos um outro evento mais no final de novembro, que é o Momento Legislação. É um evento que nós fazemos todo ano com as expectativas para a área tributária, a área trabalhista, a área previdenciária para 2023. Então, participem desse evento. Ele vai acontecer no dia 29 de novembro. Em breve o link estará disponível lá no espaço eventos.totos. Então, se inscrevam, participem e aí tenham acesso ao que esperar para o próximo ano com relação a normas tributárias, a normas previdenciárias, trabalhistas ou contábil, né? Teremos novidades, né? Teremos novidades no E-Social, teremos novidade na Reinf, que essa a gente já acompanha, essa a gente já sabe, mas é provável e com certeza teremos aí outras novidades em outras obrigações acessórias também. O que eu tinha para dizer para vocês era isso com relação ao documento de transporte eletrônico. Agradeço muito a participação de todos. Uma ótima tarde para vocês.